Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez aqui com o nosso canal de bênção, nosso canal Falando Sério. E a ideia aqui é única, é sedimentar a sua fé. Nossa ideia é ajudar no seu crescimento. Nossa ideia é que você tenha experiência com Deus, principalmente no canal mais especial que podemos ter, através da oração. Esses dias de dificuldade, esses dias de exceções, nós estamos falando sobre a importância e o poder da oração. E nessa ocasião estamos falando sobre a oração de Neemias. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 11. E hoje estaremos falando sobre o princípio da confissão. Ouçam o que diz a palavra do Senhor. Que os teus ouvidos estejam atentos e que os teus olhos estejam abertos à oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, não temos obedecido aos teus decretos e não temos obedecido às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo, Senhor. Se vocês foram infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, mais longínquos debaixo do céu, de lá eu os trarei. De lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido. Concede-lhe a tua benevolência, Senhor, deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Que coisa! Neste princípio, filhos, o princípio da confissão, esse princípio requer que sejamos verdadeiros e muito sinceros no que vamos dizer a Deus. Requer que sejamos muito sinceros com nossas petições, com nossos rogos, com nossas falas e com as nossas atitudes. E nessa sinceridade, Neemias diz aqui algumas coisas importantes. Primeiro ele diz, confesso que nós, os israelitas, temos pecado. Ele diz mais, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Que coragem! Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Parece que este é o panorama da igreja atual. Nós temos agido de forma vergonhosa, nós temos sido corruptos, extremamente corruptos contra Deus, contra os seus estatutos, contra as suas ordens. E ele continua. Nós não temos obedecido aos teus mandamentos. Nós não temos também obedecido, Senhor, aos teus decretos, nem muito menos às leis que destes ao teu servo Moisés. E aí ele faz aqui uma lembrança para nós. Lembra, Senhor, do que disseste ao teu servo Moisés? E olha o que o Senhor disse. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Isso é uma verdade. Nada do que acontece
escapa os olhos de Deus. Se nós formos infiéis a Deus como igreja, a mão de Deus irá pesar sobre nós. Como nós temos sido corruptos, Deus tem trazido juízo sobre o mundo. E nós também somos corresponsáveis por tudo isso que está acontecendo. E o pior, depois das catástrofes instaladas, agora estamos medrosos, nos escondendo e não temos coragem de lutar. Aí ele diz, porém, se vocês voltarem para mim, declara o Senhor, e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados, mesmo que vocês estejam sofrendo os mais absurdos horrores em qualquer lugar debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Neemias faz com que o povo se lembre disto. E é claro, essas frases são todas extraídas lá do Êxodo. Ou do Êxodo, quando Deus traz o seu povo sob sua poderosa mão, num constante milagre dia e noite. E pelo que aquele povo viveu, nunca eram para eles se esquecerem de Deus. Mas como nós, eles se esqueceram. E como nós, eles foram rebeldes. E aí ele continua. Estes são os teus servos. Tu os resgataste com a tua mão forte, com o teu grande poder. Senhor, que os teus olhos estejam atentos e os teus ouvidos estejam abertos à oração destes teus servos. Agora, Neemias inclui os demais. Dos teus servos que têm prazer em obedecer ao teu nome. Filhos, se você tem prazer em obedecer ao nome do Senhor, Deus vai te ouvir. Os ouvidos deles estarão atentos e os olhos deles estarão em vigilância. Pois, como diz no Salmo, o Senhor não dorme e nem dormita o guarda de Israel. O Senhor não cochila. Ele sempre está à nossa disposição. O Senhor será benevolente com você. O Senhor será complacente, desde que eu e você obedecemos. Neste ponto aqui, ou nesta realidade, ou nesse quesito aqui da confissão, eu queria trazer com você aqui, ou fazer com você 3 considerações. Primeira, se quisermos tocar o coração de Deus, é necessário que primeiro nos aquebrantemos e confessemos a Ele todos os nossos pecados. Exatamente isso. Se quisermos tocar o coração de Deus, é necessário nos aquebrantarmos e confessarmos a Ele todos os nossos pecados. Olha o que Neemias disse. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti dia e noite. A igreja de Jesus Cristo, da qual eu sou um, a igreja de Cristo, da qual você é um, da qual nós somos membros, tem falhado. E esta falha está em nós. O nosso problema é que sempre queremos apontar o erro para o outro, mas nós temos falhado. Quer ver uma coisa? Qual foi a última vez que você orou por alguém, para que esse alguém se convertesse? Mas você apenas não fechou os olhos e pediu e passou dias entregando a vida daquela pessoa a Cristo. Qual foi a última vez que você fez isto?
Em segundo lugar, desta maneira, a reconstrução vem quando a inquietação nos move a um processo de confissão. E isso faz com que nós despejamos todos os nossos pecados ao pé da cruz. Confessamos todos os nossos pecados a Deus. Olha como ele disse: agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos teus decretos, nem às leis que deste ao teu servo Moisés. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe como nós temos feito? Buscado em primeiro lugar nossa vontade, buscar em primeiro lugar a vontade de quem amamos e oxalá se buscasse pelo menos em terceiro lugar o reino de Deus. Está lá no final da fila. E como queremos que Deus nos abençoe assim? Você sabe do que eu estou falando. Se você não for hipócrita, você vai entender que essa é a realidade sua, que essa é a nossa realidade. Por último, sem confissão, infelizmente ou felizmente, não pode haver perdão. E sem perdão, ruínas sempre serão ruínas. Ainda que mascaradas com uma bela aparência, elas continuarão lá e causarão drásticos prejuízos para aqueles que não confessarem seus pecados a Deus. Eu quero encerrar esta oração de Neemias só citando aqui o Salmo 51. O Salmo da confissão de Davi. Exatamente. Vocês lembram que está escrito lá? Davi confessa os seus pecados a Deus. Davi se arrepende. E por isso, apesar de todas as suas falhas, Deus o recebe de novo. Meus filhos, enquanto não confessarmos os nossos pecados, nossos ossos, de forma literal ou de forma simbólica aqui, ou a nossa carne se secarão, se apegarão a nossos ossos como sequidão de estio ou como sequidão de deserto, e nada em nós terá vida, principalmente no campo espiritual. Minha oração é que você seja verdadeiro a Deus. Minha oração é que, diante da realidade exposta, essas verdades ditas aqui causem em você uma inquietação. E que, depois da inquietação, vem a confissão. E após a confissão, a mudança certamente vai acontecer na tua vida, na tua comunidade, na tua casa, no teu lar, na tua vida espiritual. Deus te abençoe, meu filho. Deus te enche de graça. Deus abençoe a sua família e te dê novos horizontes de vida. Deus te abençoe.